Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a missionária Marta. Hoje é dia 21/12/2024. Amados irmãos, depois do acontecido nos Estados Unidos, vocês viram que os eventos aumentaram muito, não? Dia 18, quando fui deitar, eu pedi ao Senhor que me revelasse um pouco mais a respeito de todas essas coisas, para trazer à revelação tudo isso, todos esses eventos. E o Senhor me deu em revelação através de sonho, e eu vou trazer as explicações em relação ao que o Senhor tem entregado para mim, em relação ao ocorrido. O Senhor me deu esse sonho, essa revelação, dia 19/12. Glória a Deus, aleluia. Em 1 de Tessalonicenses 5, 20, diz: não menosprezes as profecias. O Senhor tem trazido e levantado muitas pessoas para poder falar a respeito desse engano alienígena que ia vir sobre a terra, né? O Senhor, através de mim, vai estar explicando de que se trata para compreender um pouco. Porque de verdade o Senhor, Ele vai trazer revelações de algumas coisas, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Ele não revela as coisas tudo de uma vez, tá? Ele revela de acordo com o que nós também suportamos de revelação. E a revelação de determinadas coisas está relacionada também ao conhecimento de cada pessoa, tá? A revelação se manifesta de acordo com o conhecimento de cada pessoa, porque se o Senhor revela algo que eu não tenho conhecimento, como saberei o que é? Se o Senhor ainda não me deu conhecimento sobre isso, sobre esse fato ou sobre isso. Nós não temos o conhecimento de toda a ciência ou de todos os mistérios da parte do Senhor, porque são muitos e profundos. A palavra do Senhor fala que se fosse escrever livros e livros para poder explicar a Bíblia, e a quantidade de livros que produziríamos alcançaria o céu, ocuparia todo o planeta de tanto livro que conseguimos extrair em relação aos textos bíblicos. Glória a Deus por isso, porque a palavra do Senhor, ela se renova cada dia. Há uma renovação da palavra do Senhor. Em um único texto, o Senhor pode estar falando várias coisas. Compreende? Dependendo do dia e do momento que essa pessoa necessita essa palavra, a palavra se renova para dar orientação nesse momento. Glória a Deus. E Tessalonicenses 1, 5:21, 1 de Tessalonicenses 5:21 fala: examine tudo e retenha o bom. Então, nesse princípio, nós como cristãos temos que estar analisando tudo nesse último tempo, porque Mateus 24 fala que ia manifestar muitas coisas e que ia trazer-nos engano. Então, aonde tudo que nós escutamos, temos que analisar, levar. E como que eu analiso? Levando ao meu entendimento? Não. Porque se eu vou analisar algo espiritual na carne, eu não vou ter o discernimento espiritual disso que estou analisando. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, eu não posso escutar uma pregação na carne e levar para o meu entendimento carnal, porque aí eu não vou ter a revelação dos mistérios que são espirituais dessa palavra que essa pessoa está entregando. E somente com o discernimento, através do Espírito, que eu posso ter o discernimento para saber se isso é verdadeiro ou não, conforme a palavra do Senhor. Qualquer palavra que alguém entregue e que não esteja baseada com fundamentos bíblicos, não, é considerado falso.
Todo profeta que profetizar nesse último tempo, porque a palavra está dizendo para não menosprezar a profecia, porque existe a profecia e a profecia vai estar atuante nesse último tempo. Para não menosprezar os avisos. É os avisos que o Senhor está levantando muitas pessoas para dar avisos. No entanto, muitos falaram desse engano alienígena que ia vir sobre a terra, outros duvidaram. E por causa da dúvida de muitos, muitos vão ser enganados por essas forças malignas. E muitos que são cristãos não vão considerar essas coisas que estão acontecendo. Compreende? E quando eu pedi ao Senhor, Ele me deu um sonho. Era um sonho de uma pessoa que estava vivendo, eu estava num apartamento de uma pessoa e ela estava vivendo em determinadas condições. Tinha uma criança de 11 anos, 12 anos mais ou menos, que tinha uma filha já pequena, cuidava aí. A mãe estava sobre uma cama num apartamento e essa cama estava na sala. Havia adolescente em um quarto. Então, a situação que eu analisava de todo o apartamento, de toda a vida dessa pessoa que estava vivendo aí, da forma que analisei, entendi que este lugar onde eu estava era os Estados Unidos. Então, amados, aí eu saio desse apartamento e vou para fora. E quando eu vou para fora, nesse apartamento, eu sei que estou num condomínio com vários apartamentos aí. E havia muita gente nesse lugar, tá? Muitas pessoas nesse lugar, vivendo nesse lugar. E quando eu olho para cima, eu vejo como uma figura de uma motocicleta, e isso me chamou muita atenção, que era uma motocicleta que estava voando no céu. E isso me chamou a atenção porque e como isso voava, compreende? Sem ter asas, sem ter nada, e voava por aí. Eu não entendia, e eu via que de trás dela saía uma cortina, como se fosse algo fino de fumaça, e essa fumaça saía com um pouco de fogo e brilhava, tinha um determinado brilho, isso me chamava atenção. Quando eu olhava, aparecia outro, e quando eu olhava, o céu estava cheio, e eles cruzavam sobre todo o céu, soltando essa fumaça, e fazia desenhos sobre o céu, aí com essas fumaça, como se fosse essa fumaça de jato que solta no céu, que você vê esse risco no céu de fumaça, assim faziam, mas desenhavam, porque andavam de um lado para o outro numa velocidade grande, e eu os observava. Quando eu os observava, eu via que deles descia como uma nuvem, e eu vi como se fossem mosquitos. E quando eu olhei, vi que eram mosquitos, moscas, eu pensei, conectei logo no próprio sonho com a praga do Egito, das moscas, que aconteceu em Êxodo, e novamente está escrita em Apocalipse, vai acontecer novamente todas as pragas, quando manifestar as duas testemunhas. Então, nesse tempo que eu vejo, não? Se você vê, a Bíblia relata sobre essas moscas, essas pragas de mosca. Mas no próprio sonho eu já estou lembrando de Apocalipse e associando essas moscas a Apocalipse. Então, no próprio sonho eu estou observando essas moscas, fico parada nesse determinado lugar, observando essa nuvem de moscas descer, para ver exatamente a forma delas, o formato e tudo. Mas quando elas se aproximam mais, eu vejo que não eram mosca, que eram abelhas. Era uma forma de abelha, tinha essa forma de trás, toda com preto e amarelinho. E eu vi que era abelhas, como se fossem abelhas. Então, isso me chamou a atenção, mas eram muito evasivos, invadia a nossa privacidade e invadia toda a cidade. E quando invade a cidade, esse desespero desses insetos nos
eles não chegavam a nos atacar de uma certa forma, mas evadir a nossa privacidade, ou seja, me incomodava muito. Então, a única coisa que me vem na minha cabeça é o apocalipse que está acontecendo. Então, eu tenho a necessidade de gritar para todas as pessoas se prepararem, fecharem as suas janelas, lacrarem, ficarem todas dentro de casa. Então, eu tenho a necessidade de passar para a pessoa que estava aí e não tinha visto ainda o que estava acontecendo lá fora, a necessidade de gritar para preparar. E o que eu grito nesse momento é o Apocalipse. Jesus está vindo. E gritava que Jesus já estava vindo. E para que todos se prepararem. Mas vejo que dentro da minha roupa havia duas que haviam entrado. Então começa a andar em mim e me incomodar muito. E eu tenho a necessidade de entrar no apartamento para poder entrar no banheiro, para poder tirar esses bichinhos de dentro, porque coçava, andava e começava a coçar, fazer cócega no meu corpo me incomodava muito. Então eu tenho a necessidade de ir no banheiro para poder tirá-los. E o interessante é que na hora que eu vou para o banheiro para poder tirar, coloco para dentro Guido, né, que estava comigo, que tinha chamado para ver, Emanuel também tinha chamado para ver. E Emanuel, o significado do nome de Emanuel, que é o meu filho menor, é Deus conosco. E na realidade o Deus conosco ficou aí fora. Ficou aí fora e eu entro, eu e meu esposo, para nos guardar de tudo isso que estava acontecendo. Compreende? Então, amados, na realidade, realmente vai haver muitas pessoas fora. Vai haver pessoas que vão ser guardadas de tudo, todas essas coisas que vão vir, tá? Que estão preparadas, que são as virgens que estão preparadas, que vão ser guardados, tá? E o esposo Yeshua vai guardar, mas o Deus conosco também vai estar presente quando os que na realidade não despertaram, porque não despertaram por um ou por outro motivo, não vou entrar em detalhes, mas o socorro presente vai estar com eles se clamar ao Senhor. O Senhor virá a resgatar o seu povo, como eu tenho explicado, da maneira que o Senhor tem me revelado. Eu tenho tentado trazer as explicações aqui para vocês e trazer os versículos bíblicos também. Amém? Então eu entendi que esse evento que estava acontecendo aí era em grande tribulação. Para a gente compreender bem, como eu tenho explicado em alguns outros vídeos, se vocês querem dar uma olhada, para vocês compreender bem os tempos da profecia da última semana de Daniel, que são os 7 anos, você vai analisar que são 3 anos e meio, a Bíblia relata 3 anos e meio, depois 3 anos e meio mais. Então, você vê claramente que esses 7 anos é dividido em 2. Se vocês chamam, igual vocês têm feito, de chamar tudo de tribulação, ou todos os 7 anos de grande tribulação, vocês ficam todos perdidos e não sabem qual tempo nós estamos e qual tempo nós vamos entrar. Vocês têm que separar os 3 anos e meio, porque Mateus 24, dependendo da tradução bíblica, Mateus 24, 9 fala que os princípios de dores os entregará, em Mateus 24, 9, os entregará à tribulação. O problema é que, dependendo da tradução bíblica, eles tiraram isso. Então, a gente fica um pouco perdido. Mas eu encontrei uma versão bíblica que fala isso, em Mateus 24, 9, e os entregará, depois do princípio de dores, à tribulação. E depois, em Mateus 24, no mesmo capítulo, no 21, fala assim, então, aí passa determinados eventos e fala assim, e então os entrarão em grande tribulação. Haverá grande tribulação a partir daí. Então, você vê muito claro o Mateus 24 separando isso. O único problema é que com as traduções, algumas pessoas quiseram, por exemplo, vamos
tornar a Bíblia mais fácil de ser compreendida. Essa coisa de ser mais fácil de ser compreendida fez com que levasse a uma interpretação aonde a gente perdeu a essência do texto real, verdadeiro, a essência do que realmente representa essas palavras, amém? Então, ao invés de nos acercar os eventos, a profecia, nos afastou das profecias, fazendo compreender da forma que essa pessoa que traduziu a Bíblia compreendia nesse tempo. Tá entendendo? Então, na realidade, ela colocou o que ela compreendia ali. E a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, aonde as palavras, o Senhor mesmo, através da Bíblia, fala que não pode ser mudada nenhuma palavra, aonde tinha que manter essas palavras. Quando, por exemplo, estou mudando de tema aqui, mas é importante. Quando, por exemplo, esses textos em hebraico foram para ser traduzidos, muitos ficaram contra em Israel desses textos ser traduzidos, justamente porque a partir de quando só de traduzir, por exemplo, do hebraico para português, muda o valor numérico da palavra, muda a essência do que está escrito. Então eles não queriam que esse texto fora transpassado a outros idiomas justamente por isso. Mas foi necessário, e o Espírito Santo de Deus é o que nos direciona. O Espírito Santo de Deus, mesmo que a palavra que seja escrita seja uma palavra diferente da palavra real, tenha mais ou menos o mesmo sentido, mas o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando e não vai impedir que essa pessoa receba o que tenha que receber no momento que esteja lendo essa profecia, porque é o Espírito Santo de Deus que traz a revelação, é o Espírito Santo de Deus que convence, é Ele que está sobre essa palavra, tornando essa palavra viva e eficaz na nossa vida. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, em Jó 33:14 fala o seguinte, que sem embargo, de uma ou de outra maneira fala Deus. No 15 fala por sonhos, por visões noturnas, quando o sono cai sobre os homens, quando ele adormece sobre o seu leito. 16, então Deus revela ao ouvido dos homens e os dá conselho. Então, Deus, quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando. Por isso que a Bíblia fala que Deus trabalha quando nós dormimos. Ele trabalha em nós, nos dando revelações. O problema é que nós, como não sabemos, temos o discernimento dos sonhos, não sabemos a interpretação, não oramos para que o Senhor nos dê a revelação de cada sonho, de cada visão que nós temos, nós distanciamos dessas revelações, porque sonhamos e não temos revelação do que realmente o Senhor está nos entregando. E toda revelação, seja de sonho, seja de visão, seja de interpretação de profecia, ou interpretação da palavra, necessita o discernimento do Espírito que vem de Deus. E é o Espírito de Deus que pode estar direcionando isso, mas eu necessito do discernimento e orar por ele, clamar por esse discernimento. Glória a Deus, aleluias. Então, tá mal que alguém sonhe algo? Não, a própria palavra diz que o Senhor fala através dos sonhos. Então, sonhar e receber informações da parte do céu, da parte do Senhor, é possível? Sim, é possível. Agora, em relação aos sonhos, vou explicar bem para que ninguém mal compreenda. Em relação aos sonhos, por exemplo, existem sonhos, os sonhos são manifestados por meus sentimentos também. Eu posso sonhar algo que vem de mim mesmo, do meu inconsciente. Posso sonhar algo que vem da parte do Senhor e posso sonhar algo por interferência maligna que vem da parte do inimigo.
Por isso é tão necessário o discernimento espiritual para poder compreender. Assim como todos nós devemos ter o discernimento espiritual de saber que voz fala no meu ouvido, porque Deus também fala com nós, no nosso ouvido, no nosso dia a dia. Saber se essa voz vem de Satanás, se essa voz vem de Deus ou se essa voz vem dos meus pensamentos, da minha razão. Necessitamos dessa sabedoria para poder pregar a palavra, para poder entregar as mensagens, porque não podemos entregar, principalmente nesse tempo que estamos vivendo um tempo de revelação, entregar palavras que sejam de nós mesmos ou que seja do inimigo. Porque, como estamos entregando essas palavras, vamos estar influenciando a vida espiritual de outras pessoas. E, de uma certa forma, quando entregamos algo que não a pessoa que está escutando começa a acreditar nisso. Por isso que essas coisas que são faladas, que vêm da carne, que vêm do homem, se transformam depois em doutrinas, porque a pessoa começa a acreditar nisso como se fosse bíblico. E na realidade foi uma razão de alguém, foi uma imaginação de alguém dentro dessa pregação e colocou isso e a pessoa pensa que é bíblico. Por isso temos que ter muito cuidado como pregamos, o que pregamos, porque senão vamos estar sempre colocando coisas, adicionando coisas na Bíblia que a palavra não está falando. Glória a Deus, aleluias. Amados, então, voltando ao sonho e à revelação do dia 19 que o Senhor trouxe. Vemos esse engano alienígena que estão falando que está acontecendo. Quando eu via, porque eu pedi revelação ao Senhor em relação a isso, e quando eu via como se fossem essas motocicletas, esses objetos motorizados que voavam sem asa, e tinha duas rodas, e saía essa fumaça, meia que com fogo, meia brilhosa por trás, eu sentia que esses objetos que estavam acima, eu sentia que estava aí homens direcionando esses objetos. Eu sentia que havia figura de homem aí conduzindo esses objetos. E buscando a revelação do Senhor em relação a isso e analisando essa revelação com as que o Senhor já tinha me dado já em abril do ano 2024, desse ano ainda. Por quê? Porque o Senhor tinha me falado, me mostrado, eu pedi ao Senhor, como havia em vários países, tanto Estados Unidos como países de habla espanhola, não, que fala espanhol, e aqui no Brasil também vi alguns profetas, pude olhar alguns profetas falando as mesmas coisas, anunciando a respeito de enganos alienígenas e como iam aparecer e tudo. Como o Senhor não havia me revelado nada a respeito disso e não dado nenhum sonho a respeito disso, e eu estava esperando que o Senhor respondesse, porque em verdade o que o Senhor tinha colocado no meu coração a respeito disso, que isso era um engano, nada mais. E pedindo a revelação, o Senhor me revelou e me revelou como atuaria esses seres. O Senhor me mostrou esse alienígena e o Senhor me mostrou que ele se transformava num corpo de glória e eu podia ver essa fumaça de glória que eles carregavam, que esse ser carregava. Ele se transformava ao ponto de, com uma sedução muito grande, ao ponto dos próprios cristãos ser seduzidos por eles, nessa revelação, nesse sonho que eu estava tendo. Então eu ficava olhando essa fumaça de glória muito parecida com a glória do Senhor, com a luz da glória do Senhor, mas só que fosca, mas só que apagada. Mas para uma pessoa que não tem conhecimento e não tem discernimento, ia ser enganada
estavam no sonho sendo enganadas por essa falsa glória. Esse ser, ele se transformava nessa glória e chegava a enganar muitos líderes, eu vou dizer líderes para não dizer, e levava esses seres para dentro das congregações. Eu entendi que esse tempo era um tempo de grande tribulação. Não saberia dizer exatamente se isso poderia manifestar antes que a igreja seja levada, mas era um tempo de grande tribulação, vi eu. Acontece que essas pessoas, esses líderes, os tomava como se fora o próprio Deus e nos levava para suas congregações com intenções, porque eles tinham intenção no seu coração, esses líderes, de trazer mais pessoas, de atrair mais pessoas por causa dos milagres e as maravilhas que esses seres estavam operante aí. E na realidade, o Senhor me mostrou quem eram esses seres alienígenas que eu via. O Senhor me mostrava que eram demônios. Demônios que se transfiguravam em seres. Nesses seres. E se transfiguravam em seres de luz, como se fora o próprio Deus. E enganavam muitas pessoas ao ponto desses líderes levá-los para dentro das congregações. Eles faziam milagres, igualzinho a Bíblia fala que eles iam fazer sinais, prodígios, até fogo do céu ia fazer descer. Então, amados irmãos, eu via tudo isso, o Senhor me fazia compreender que os alienígenas que estão manifestando são demônios que estão materializando. E o Senhor já tinha falado a respeito da materialização dos demônios nos 3 últimos anos e meio da grande tribulação da semana de Daniel. Eu já preguei a respeito disso, já falei a respeito disso para os irmãos, desse grande engano que vai acontecer. Glória a Deus, aleluias. Em Gênesis 6, vamos entender os seres, vamos entender um pouquinho. Em Gênesis 6, 2, vendo que os filhos de Deus e as filhas dos homens vendo os filhos de Deus, eram os anjos. O Senhor mandou nessa época, né, que está escrito em Gênesis 6, mandou nessa época uma equipe, como se fosse uma equipe de anjos, tá? E eles chegaram e eles começaram a observar, porque depois de Adão, né, ter filhas, e teve filhas muito bonitas. Então esses anjos, Deus os mandou para cá, assim me revelou o Senhor, com um propósito da parte do Senhor. Mas como todos os seres, tanto os seres angelicais que o Senhor fez, celestiais, o Senhor colocou livre-arbítrio neles, no entanto, Satanás teve o livre-arbítrio de não querer mais estar aí, assim como todos os que seguiram ele, todos os seres angelicais, me revelou o Senhor, que até o presente momento têm um livre-arbítrio de servir ou não servir a Deus, escolher o lado, assim como toda a população humana tem também o direito de escolher, e isso o Senhor nos prova. E para isso eles desceram e o Senhor nesse momento provava o coração deles. Eles começaram a observar as filhas dos homens e viram que eram muito bonitas. Então eles pecaram. Eles caíram aí. Quando eles caem aí, a partir de quando cada ser celestial cai em pecado, ele deixa de ser celestial. Tá? Por que ele deixa de ser celestial? E por que Satanás não teve volta ou arrependimento? Porque eles, pelo conhecimento, nós não temos um conhecimento maior. Então, somos considerados, de uma certa forma, mais inocentes. Eles não, porque eles têm conhecimento muito maior dos mistérios de Deus. Eles têm todo esse conhecimento, porque eles são celestiais. Eles têm o conhecimento. Então, como eles já têm esse conhecimento, a partir de quando eles decidiram transgredir as leis de Deus celestiais, eles já decidiram que lado vão ficar.
Então, esses anjos que descem para a terra e começam a observar, têm relações com essas mulheres e com elas têm filhos, o Senhor eles já deixam de ser anjos de luz. Compreende? Eles já deixam de ser celestiais. Eles já começam a ser criaturas. Eu entendo que criaturas demoníacas eles começam a ser. Eles começam a ter essa relação com as mulheres. E no versículo 4, o Senhor fala que havia também uma criação de gigantes na terra. Que nós ainda faltamos conectar muitos textos para poder compreender tudo isso. E o Senhor, existem os textos, mas o Senhor não abre os mistérios, o Senhor abre os mistérios no devido tempo. O Senhor não abre mistérios antes do tempo, porque não temos a capacidade de compreensão para poder compreender. Tá? Os que estão mais despertos, porque tem muitos irmãos que estão dormindo em relação a essas coisas, e falar disso como não leem a Bíblia, e como não buscam, não esquadrinham, não têm conhecimento até mesmo desse fato, desses anjos que caíram, né, na terra e pecaram com as filhas dos homens, criando uma nova raça humana. Glória a Deus, aleluias. Então, o Senhor, vendo que eles engendraram esses filhos, e o Senhor fala, né, em Gênesis 6, 4, que esses foram valentes, que desde a antiguidade foram varões de renome, já? Desde a antiguidade. Então, isso significa que se é então isso significa que são existentes hoje também. Porque senão não teria necessidade do texto dizer desde lá, eles são hoje varões valentes, tá? Então, eles estão existentes ainda. Glória a Deus, aleluias. Eu expliquei para vocês na pregação anterior por que é que o espírito de Caim, a descendência de Caim hoje, sabendo que Noé, antes de Noé houve o dilúvio e destruiu tudo, porque hoje há uma geração de Caim sobre a terra e viva. Eu expliquei sobre vocês a respeito da descendência de Naamã, a esposa de Noé, que era descendente de Caim, amém? Por causa da gênese, do DNA e tudo mais, e como passa essa transmissão genética, de carga genética, de maldição, tá? Glória a Deus, aleluias. Então, vocês verem esses indícios de pessoas e seres que, mesmo que o Senhor havia escolhido essa família para repopular a terra e fazer uma geração nova, havia indício de gênero, tá? De DNA, de gênero, estava impregnado dentro das gerações passadas, que entrou nessas gerações futuras, que nós chamamos de maldições hereditárias, de genes, de personalidade, caráter, coisas que trazemos dos nossos antepassados. Isso na ciência vocês sabem que existem, verdade? Então, por isso você vê essas evidências hoje, vamos dizer assim. Então, Jeová vê que o desígnio do coração deles é muito mal. Então, Jeová vê que eles estavam fazendo coisas muito horríveis e que ele tinha que parar tudo isso. Nesse tempo aí, amados irmãos, é um tempo onde o Senhor Deus resolve prender todos esses anjos caídos para dar castigo a eles. Por quê? Porque eles, sendo celestiais, as leis para eles são celestiais e não terrenais. Então, aonde a condição de julgamento para eles é diferente da condição de julgamento para os humanos. Por isso, o Senhor os prende. Glória a Deus, aleluias. E vemos indícios de anjos prendidos em vários lugares na Bíblia. Por exemplo, Jó fala a respeito de anjos prendidos. Isaías fala a respeito do Leviatã que está preso no mar.
tá? Que no seu devido tempo será solto. Você vê, por exemplo, Apocalipse falando dos anjos que estão presos, encadeados no rio Eufrates. Os 4 anjos do rio Eufrates que estão encadeados aí. Amém? Deixa eu ver aqui. Em Apocalipse 9, mais ou menos do 14 ao 15, está escrito a respeito dos 4 anjos. Está escrito dos anjos Apolion, que é o mesmo nome, né? Abaddon e Apolion. Apolion é em grego, o nome é em grego. Tá? Você vê esses anjos também aí. Glória a Deus, aleluias. E vemos também, por exemplo, os satanistas, não todos os que fazem culto a demônios, buscando a sabedoria deles, buscando de novo as ciências, porque nessa época de Gênesis 6, esses anjos caídos que pecaram aí, que vieram com uma determinada missão, mas infringiram e resolveram criar família com as filhas dos homens, contaminar a raça humana, e se transformaram em demônios. Eles começaram a passar ensinanças de misticismo, de ciência, de tecnologias, tudo o que o Senhor não tinha permitido passar para esse tempo para a população. Eles começaram a ensinar os filhos dos homens, mas para a maldade. Compreende? Hoje você vê o retrato de Gênesis 6 acontecendo novamente. A tecnologia, como está crescendo para a maldade, tá? E está sendo usada, por exemplo, o CERN usa para quebrar partículas e abrir portais, tá? Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, então você vê os cientistas se unindo mundialmente para uma ciência sem limite. Glória a Deus, aleluias, amados irmãos. Eu vou encerrar esse vídeo dessa revelação e vou continuar falando a respeito da ciência e da visão que o Senhor me deu, que o Senhor me levou debaixo da terra em laboratórios ocultos para ver a ciência. E vou comentar um pouco para vocês de todas essas coisas em relação ao que está sucedendo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu gravo o vídeo agora e coloco para vocês em nome de Jesus. Amém? Leva todas essas palavras ao discernimento do Espírito. Se você não compreendeu ou isso te dá um nó na cabeça, ora ao Senhor e pergunta ao Senhor se isso é verdadeiro ou não é, se isso vem da parte dele. Pede revelação ao Senhor. Assim como ele me dá sonhos e revelações e me mostra e me dá um direcionamento, a você que é um irmão fiel ao Senhor, ele também dará. Amém? Então pede que ele vai te ensinar de acordo com a sua vontade e o seu querer para a glória dele. Amém? Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Amado irmão, senti da parte do Senhor, porque ficou coisas inconclusas aqui. Antes de passar para o outro vídeo, eu quero falar com vocês em relação à revelação do sonho, do ataque de hambre de abeja. Entonces, no sueño, na revelação do sonho aí, eu via que era apocalíptico o que estava acontecendo, tinha necessidade de dizer que realmente Jesus estava voltando e que as abelhas, amados, quando eu acordei, eu começo a meditar e orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para dar discernimento do que estava vendo aí, me dá versículos bíblicos em relação ao que estava passando nesse sonho, compreende? Me confirmar biblicamente,
porque assim a gente testa os espíritos, confirmando biblicamente o acontecido. E quando eu vi que essas moscas se transformavam em abelhas, eu lembrei de algo, porque quando eu sempre falo que o que aconteceu em 2019 e veio a picada da abelha, compreende? Então, vem a picada de abelha e as pessoas têm que ficar fechadas, né? E eu tinha nesse sonho a necessidade de que as pessoas ficassem fechadas e eu vi elas todas fechadas em suas casas para que esse inseto, isso que estava invadindo, não entrasse em suas casas, compreende? E em relação à picada de abelha, quando eu vejo a abelha, me leva a picada. E a picada de abelha me faz lembrar de 2019 o que aconteceu. Então, eu vejo claramente que, além das pragas do Egito, tempo que a gente vai entrar em grande tribulação, que o Senhor deixa bem claro isso, que vamos entrar agora em grande tribulação e que esses movimentos que estão dando no céu ultimamente, tá? A única coisa que eles fazem é acelerar o tempo em relação à vinda do Senhor Jesus, tá? Então, estamos muito próximo da próxima picada da abelha, tá? Aqui no braço. Picada da abelha no braço. Para não falar mais, porque já cortaram um vídeo aí quando eu tive a revelação da ONU virar pelas almas, quando o Senhor me falou que a ONU virá pelas almas, para nós estarmos preparados, e quando o Senhor me revelou a respeito dos computadores quânticos, se tornariam computadores com grande memória e muito pequeno, isso agora está cumprindo, né? Então, quando eu fiz esse vídeo e coloquei ele aqui no Brasil, me eliminaram ele. E, inclusive, se eu falar qualquer coisa que eles creem que eu não posso falar, eles vão eliminar meu canal. Me disseram isso. Então, o que acontece, amados irmãos? Então, essa nova pam, de novo, né? Esse novo encerro vai acontecer. Isso que eu entendi nesse sonho, nessa revelação, e que estamos já para entrar em grande tribulação e já como eu gritava, olha, estamos em Apocalipse, Jesus já vem, para que o povo se preparassem e já ficassem na expectativa da vinda do Senhor, se preparar a santificar, preparar sua vida, mudar seus vestimentos, mudar seus comportamentos para a vinda do Senhor Jesus. Então, isso o Senhor me fazia entender nesse sonho. Glória a Deus, aleluias. E outra coisa que eu sinto de estar falando com vocês em relação a engano alienígena é que, da forma que estávamos já, porque eu também estudei dessa maneira e eu também compreendi a Apocalipse dessa maneira antes que o Senhor começasse a me revelar exatamente como vai acontecer, quando vai acontecer o arrebatamento. Isso é claro em Tessalonicenses. Paulo fala que o arrebatamento e a ressurreição dos mortos é no terceiro dia, no último dia. Você vê Jesus falando e você vê João falando claramente a respeito disso. No último dia, você vê eles falando que é depois da grande tribulação. Você vê Apocalipse 12 falando que a mulher, que é a igreja, ela é guardada, ela é levada em asas de águia para o deserto, para um lugar que está preparado. Então está claríssimo que a igreja será guardada nesse tempo de 3 anos e meio, que é o tempo de grande tribulação, e depois que o Senhor recolha todo o trigo, todas as pessoas que ficaram também, porque o Senhor com os 144 vai usá-los para fazer essa colheita no tempo do fim.
É o que a gente tem entendido, é o que eu trago de estudos para vocês que vocês também analisem biblicamente e compreendam e vejam se realmente o que estou falando é verdadeiro, está de acordo com a palavra do Senhor ou não, porque vocês necessitam fazer isso. Necessitamos analisar todas as escrituras e se erramos, podemos errar como humanos, voltar atrás, pedir perdão ao Senhor e consertar diante do Senhor, mesmo que seja uma equivocação bíblica, por exemplo. Qualquer pessoa pode estar pregando para vocês e errar, por isso vocês têm que estar atentos em relação à palavra, estudando a palavra do Senhor. E a palavra é o que vai fortalecer a cada irmão e a cada irmã. É a palavra que vai revestir, ela é que nos veste de salvação, ela é que nos veste de santidade, é a palavra que nos limpa, porque a palavra é água, ela nos lava e nos limpa. Glória a Deus, aleluias, assim como o sangue de Jesus que nos lava e nos limpa também, amados irmãos. Então, amados, como todos compreendem de cada um de uma determinada forma, cada irmão em uma determinada congregação ensinando do arrebatamento de uma determinada forma, a despreparação da igreja em geral, sem falar denominação, estamos falando de tudo, de toda, é muito grande, aonde isso também vai gerar um engano muito grande aos irmãos. Onde os irmãos, tudo que você falar ou pregar e estar de acordo com a palavra, eles vão duvidar, porque não foi assim que eu aprendi. É aquele mesmo ditado, nasci católico e morro católico, e vou morrer católico. Tá entendendo? Então, muitos irmãos dentro das congregações têm essa mesma atitude. Eu aprendi assim e eu vou morrer crendo nisso. Não aceita a transformação da mente que fala Paulo em Coríntios. Renovai e transformai por renovação os vossos pensamentos. Porque estejam com os olhos abertos espiritualmente para poder compreender. Não podemos ser totalmente tapados espiritualmente. Nossos olhos espirituais têm que ser expansivos como os olhos de águia, que vê lá de cima, vê todas as coisas. Mas tem muitos irmãos que colocam viseira espiritual em seus olhos e o que aprendeu é o que ele defende a vida inteira e muitas das vezes religiosamente, porque se tornou religioso, isso para eles tornou uma religião, esse ensinamento, e isso é o que a muitos vai levar ao engano e à falta de compreensão de como vai ser esse tempo da vinda e como vai ser a atuação nesse tempo de resgate, como vai atuar os 144 mil. Isso a igreja são mistérios que a igreja desconhece, que os pregadores desconhecem, por exemplo, dos mistérios dos 144 mil. E analisando bem a palavra do Senhor, Oséias fala dos 144 mil, Malaquias fala dos 144 mil, Jeremias fala dos 144 mil, Ezequiel fala dos 144 mil, Isaías fala a respeito dos 144 mil, as duas testemunhas. Mas como não encontra os mistérios do Senhor, aí ficam defendendo o que eu, pela minha razão ou pelo meu entendimento, entendi que essa palavra é assim. Por isso estão cauterizados as mentes com seus próprios conhecimentos. Eu conheci dessa forma, eu li e entendi dessa forma. E a Bíblia, o discernimento não vem pelo meu entendimento, ou pelo meu conhecimento, ou pela minha razão. O discernimento dessa palavra vem pelo Espírito de Deus, porque isso é uma profecia e as profecias do Senhor se discernem pelo Espírito. Por isso, muitas vezes, nós temos que saber quem escutamos. Pregar, porque muitas pessoas pregam de acordo com o que elas conhecem, de acordo com o seu conhecimento. E o conhecimento deles, na maioria das vezes, é letra. Por quê? Porque são como, por exemplo, pessoas matemáticas, tá? Analisam matematicamente a Bíblia e compreendem que é dessa forma e é dessa forma que tem que ser. Por quê?
não deixa o Espírito de Deus, são contrários à ensinança espiritual que vem do Espírito. Então, muitas das vezes, essas pessoas que agem dessa forma, eles querem entendimento, eles querem compreender, eles querem conhecimento, eles querem a sabedoria, mas a sabedoria humana desse conhecimento. Eles não deixam o Espírito de Deus entrar, porque são resistentes às ensinanças do Espírito. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, começam a pregar dessa determinada forma, e dessa determinada forma eles estão criando uma doutrina de homens, porque pregam conforme o seu conhecimento e não conforme o conhecimento do Espírito de Deus. Não é o Espírito que direciona essas pregações nos altares, não é o Espírito de Deus que os leva e os guia. E muitas às vezes o Senhor, o Espírito Santo de Deus, tenta direcioná-los, mas vem uma palavra na sua mente ou vem algo na sua mente, eles se assustam e dizem, não, mas eu sei dessa determinada forma. Eu falo assim porque, por exemplo, eu aprendi também a respeito do arrebatamento, cansei de escutar na igreja que seria de uma determinada forma, mas quando o Espírito de Deus começa a me revelar o arrebatamento, eu fiquei assombrada, eu fiquei assustada de saber como vai ser tudo isso, como vai ser o resgate, como vai ser esse rapto, não? E a relação, o que é o rapto, o que é o arrebatamento, quando que esses eventos vai acontecer? Quando o Senhor começa a mostrar-me a cronologia desse tempo e dos acontecimentos, eu chego a me assustar, sim, e ver que tudo que eu aprendi não era, compreende? Por isso veio uma desesperação na minha vida de buscar mais revelação bíblica a respeito, aonde eu fiquei meses e meses jejuando, buscando respostas do Senhor, buscando respostas dentro da palavra, lendo a palavra, e orando ao Senhor, pedindo os versículos. O Senhor ia me dando os versículos, me pedindo para gravar os vídeos e colocar tudo, os vídeos aí. E eu falava, Senhor, e às vezes quando eu comecei, eu nem sabia como explicar determinadas coisas, Pai. E o Senhor dizia, pelo meu Espírito, não se preocupe, que as pessoas que têm que entender, pelo meu Espírito entenderão, porque sou eu, não é você, não é o seu entendimento, não é a sua força, porque a minha palavra não é pregada pela sua força, é pelo meu Espírito, dizia o Senhor. Eu sou o Espírito que é capaz de transformar a palavra, é capaz de entregar. Você solta uma palavra, entregar a 100 pessoas uma mesma palavra de diferente forma, porque sou eu, é o meu poder, não é o seu. Faça o que eu estou te mandando. Então, aonde comecei da forma que estava, não, e da forma que o Senhor me fazia compreender as coisas, gravar cada vídeo para trazer à igreja as revelações que o Senhor estava me entregando. Glória a Deus, aleluia, e sempre orando para que o Senhor, Ele fale a cada coração, que o Espírito esteja revelando, abrindo discernimento, abrindo olhos espirituais, ouvidos espirituais, tocando os corações, transformando os corações de pedras em corações de carne, trazendo esse discernimento que tanto a igreja necessita nesse último tempo e, sobretudo, discernimento de espíritos para poder compreender esse grande engano que vai vir sobre a igreja, que, no entanto, muitos vão ser confundidos agora. Muitos não vão dar atenção, não vão nem importar para as coisas que estão acontecendo, que na realidade o Senhor mostrou que tem mão humana por causa dos que seguem ao próprio Satanás, amém? Que é o próprio governo do anticristo, né? Que há uma base humana
que está fazendo toda essa preparação para a manifestação do anticristo em várias áreas, tá? Não só da ciência, mas em vários setores, né? Da população, não mundialmente, estão em preparação em relação a isso. Glória a Deus por isso, porque isso só nos mostra que Jesus está mais perto, né, de vir. Me dá, de uma certa forma, dó, né, dor, porque muitos não estão preparados e vão ficar, tá? Muitos que são irmãos nossos, vão ficar, vão passar pela grande tribulação porque não entenderam e não estão preparados para todas essas coisas, não está preparado para esse resgate agora. Em relação ao engano alienígena, tá? Quando o Senhor começa a recolher os dele, eles vão falar que foram abduzidos, que foram levados, compreende? Para fazer desacreditar o povo do que realmente está acontecendo. Vão usar todos os tipos de artimanha, inclusive vão usar a própria Bíblia para poder desarticular o que realmente está acontecendo. E muitos vão ser servos que servem a Deus em altar, que vão estar pegando a Bíblia para poder provar o contrário, que não é, da mesma forma que sempre fizeram em relação a que não, eu sou da denominação X, nós cremos que o arrebatamento vai ser nesse tempo, eu sou da denominação X que crê que vai ser desse tempo. Então vamos continuar batendo nessa tecla sem renovar o seu entendimento em relação a isso. Como diz Coríntios, né? Renovar e transformais pela renovação do vosso entendimento. Então isso eles não vão seguir nessa tecla para enganar mais gente ainda. Por isso que, amados irmãos, busque discernimento do Senhor, porque a quantidade de lobo que é muito grande. E às vezes o lobo pode ser até o seu próprio pastor, que não tem o conhecimento espiritual de algumas coisas. Infelizmente, estamos nesse tempo, um tempo de grande engano. Mas é uma pessoa amorosa, fala do Senhor Jesus, mas só que bate na mesma tecla e prega um erro que não condiz com o que o Senhor estabeleceu, porque defende só alguns princípios e outros não, porque defende a sua própria compreensão em relação da vinda do Senhor. Vai levar igrejas inteiras a ficar na grande tribulação por causa disso. Igrejas inteiras a não se preparar por causa disso. Amados irmãos, independente se Jesus vem antes da tribulação, no meio ou depois da grande tribulação, os irmãos têm que estar preparados, têm que estar com vestes limpas. Já está no tempo de mudar essas vestimentas. Já não está no tempo de limpar esse coração seu arrogante, esse coração invejoso, vira a cara para as pessoas. Do nada deixa de considerar alguém, não ama, não cumpre a lei do tempo da graça, que é o amor. Não ama, não tem amor pelas almas. Então, amados irmãos, vamos buscar a verdade, vamos buscar amar, vamos buscar cumprir em nós a palavra do Senhor em todas as coisas. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um grande abraço.